Olá, tudo bem? Sou Clarissa De Franco, esse é o Orbe dos Sonhos e muito obrigada por você estar aqui participando com a gente. Bom, hoje nesse vídeo eu não vou tratar de sonhos, eu vou tratar de um outro tema que é sobre arquétipos, sagrado feminino e algumas questões que têm sido feitas, como tem sido utilizado o conceito de arquétipo, principalmente no mundo esotérico, né? Começar assim, eu sou do mundo esotérico, tá? Então eu tenho o maior carinho, respeito, cuidado e honra de ser astróloga, taróloga, estudar religião, mito, sonho, amo. Ao mesmo tempo também sou psicóloga, enfim, também fui trabalhando na academia e tal. E para mim, os conceitos, os saberes, eles estão aí para serem dialogados, né? Com respeito, com trocas, sempre respirando, né? E sem hierarquização de conhecimento, que o conhecimento científico é mais válido que o não científico. Partindo desse ponto, né? Vamos pensar no conceito de arquétipo, do modo como Jung propôs e depois os neo-jungianos, as contribuições que vieram vindo. O conceito de arquétipo, eu penso que ele tem sido utilizado de maneira equivocada, né? Por muitos ambientes, assim, esotéricos, pelo sagrado feminino em geral, porque muitas vezes estão sendo colocados de uma maneira fixa. Por exemplo, arquétipo feminino. O arquétipo feminino está relacionado à beleza, sedução, sei lá, o arquétipo da mãe, é o arquétipo que acolhe, que nutre, o arquétipo Diana, né, da deusa da caça. Então é guerreira, é forte, é corajosa. E aí tem uma série de elementos, né, para tentar formar uma carta, uma imagem, né, uma imagem ali que a gente apreenda um significado, a gente acaba tornando estático o movimento do símbolo. E isso é um perigo. O arquétipo, acima de tudo, ele é conteúdo. Ele é forma, não conteúdo. Ou seja, os conteúdos, eles dependem de um contexto enorme, um contexto cultural, histórico, um contexto familiar da pessoa, um contexto pessoal. Então, assim, por exemplo, um arquétipo de pai para uma pessoa é diferente do arquétipo de pai para outra pessoa. E aí a gente vai falar, não, mas tem o grande arquétipo de pai que se refere à lei, à norma, que se refere à proteção, enfim, tudo isso dá para ser falado. Claro, a gente pode falar dessas características, lembrando que essas características não são pertencentes à representação de pai como se elas fossem a essência do pai. Elas são pertencentes porque historicamente, socialmente, culturalmente, a gente foi atribuindo isso à função de pai. Assim como o feminino. É a mesma coisa, a gente foi atribuindo histórica, social, culturalmente ao feminino determinadas características. E aí, quando a gente vê, por exemplo, movimento do sagrado feminino, círculo das mulheres e tudo, esses movimentos que eu amo e participo e tenho o maior respeito e carinho, muitas vezes utilizam de forma estanque esse conceito do arquétipo. Isso é importante de pensar, porque aí o que acontece? Com isso, algumas mulheres que são feministas e que têm uma pegada mais política e mais militante, podem olhar torto para o sagrado feminino, porque fala assim, bom, sabe, isso daí não me define, eu não quero ser uma deusa, ou eu também não acho que a mulher seja isso, né, seja doce, seja definida pelo seu contato com a natureza, seja isso, seja aquilo, seja aquilo. E de fato, o que acontece? Não é essência da mulher que está em jogo na questão dos arquétipos, não é a essência. O arquétipo, ele tem a ver com conteúdos que foram sendo acoplados ali, né? Então, de novo, ele tem a ver com todo um movimento social, cultural, histórico, uma construção. E por isso, aquela construção traz aquele conteúdo naquele momento histórico. Daqui 100 anos, o arquétipo feminino certamente vai ser outro.
É interessante o resgate dessas imagens. Então, por exemplo, eu trabalho com tarô. Tarô tem isso, né? Você tem uma carta ali, a sacerdotisa, o mago, a morte, a roda da fortuna, o diabo. Você tem essas imagens. Então, essa imagem já evoca o imaginário. E claro, a gente tem que trabalhar com esse imaginário. Esse imaginário é arquetípico, esse imaginário é grandão, ele pega um referencial enorme em torno da gente. Mas não é a essência do fenômeno. É simplesmente uma antena que capta o que já foi falado há milênios do fenômeno, as cargas emocionais, as cargas narrativas sobre o fenômeno. Então eu queria aqui resgatar esse sentido de que não é essência, e sim esse imaginário narrativo a que o arquétipo se refere, porque a gente tem uma maneira de reconciliar feminismos e sagrados femininos, né? Esses movimentos que um fica de um lado da política e o outro mais espiritual, e aí briga, porque sempre religião e política brigaram na história, né? Não, em alguns momentos eles se juntam e às vezes não dá boa coisa, mas enfim. A verdade é que eu acho muito importante um reconhecimento dessa construção histórica, narrativa, né, do que é ser mulher, né, e que isso teve a ver com o patriarcado, teve a ver com uma série de características atribuídas para como forma de menosprezo mesmo da mulher, e é interessante o resgate que se faz dessas características, mas a gente entender que a mulher não é isso. Está composto no imaginário sobre a mulher tudo isso. Então, o arquétipo, ele evoca esse imaginário e não a essência. E aí eu acho que a gente tem uma saída mais conciliatória entre sagrado feminino e feminismo e tal. Então, seria isso hoje na minha conversa sobre arquétipo e esses movimentos, né? Muito breve, mas para a gente ter aí uma noção de como usar melhor essa questão dos arquétipos, lembrando que o inconsciente é móvel, é fluido, é dinâmico, é plástico. O inconsciente, ele se movimenta, ele absorve o que está aí nesse grande mundão, é uma antena enorme, né? Aí nós estamos falando do inconsciente coletivo e também do pessoal, mas o inconsciente traz esse dinamismo que vai se adaptando ao que a cultura também traz. Tá certo? Então a gente não tá estanque lá com características fixas. Isso daí com certeza não acontece. Tá certo? Então esse não era o conceito do Jung, não é o conceito dos neo-jungianos, e certamente a gente pode melhorar esse uso na hora de ir para os movimentos, né, do sagrado feminino e também outros movimentos que utilizam o arquétipo. Um beijo, espero que tenha sido útil. Até mais. Obrigada aqui pela sua presença.